curvar a nossa cabeça, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada pela oportunidade de estarmos na Tua casa. Ó Deus, capacita-nos, Senhor, para prestar culto ao Senhor. Perdoa os nossos pecados, nos dê graça, Senhor. Receba o culto que nós estamos oferecendo ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Salmos. Acho que está faltando Salmos na sua Bíblia, tia. Não estou achando de jeito nenhum Salmos aqui. Tem bastante marcação, não estou conseguindo encontrar. Verinha, obrigada. Deus abençoe. Salmo 115, vamos ler? Stephanie, tem como projetar a Bíblia aqui? Tem? Então vocês podem ler pelo Datashow, porque daí lê uma versão, né? A gente lê uma versão. Até eu posso ler também, Teté? Vamos fazer uma coisa? Eu leio um e vocês leem o outro. Eu leio um, vocês leem os outros. Vamos? Ou melhor, nós lemos juntos, todos, tá bom? Acho que fica melhor. Valendo aí, Té? Então vamos lá, irmãos. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A ele se tornem semelhantes os que fazem, assim como todos os que nele confiam. Israel, confia no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor, ele é o seu auxílio. Confiai no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu escudo. O Senhor se lembrou de nós, ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez a vós. Sois benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem. Desde agora para sempre, louvai ao Senhor. Glórias a Deus, muito lindo. Vamos louvar ao Senhor? Fiquem com a Bíblia aberta, após o louvor nós vamos ler de novo, tá bom? Vamos louvar?
Nós vamos começar louvando quebrantado, tá bom? Esse aí acho que nós podemos, dá para usar com os dois. Irmãos, nós vamos usar a sequência do Data Show, tá bom? Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Vamos cantar junto? Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar. Mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Quebrantado no seu amor, merecida a vida, de graça recebi. Por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, que redimiu e me mostrou quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
Aleluia. Sonda-me, Senhor. Prostro-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Glória a Deus.
sempre, para sempre. Aleluias. Aleluias. Aleluia. Jesus ressuscitou e vive e está para sempre. Amém? Aleluias. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou um filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro
os irmãos tenham oportunidade de contribuir com dízimos e ofertas ao Senhor. Glória a Deus. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, senti a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida. Pra sempre eu cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Os instrumentos ficam bem baixinho. Vocês, vai. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. O que aconteceu quando Jesus nos tocou? Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Glórias a Deus. Deus abençoe, irmãos. Aleluias. Irmãos, vamos se colocar em pé novamente, por favor, e vamos repetir o Salmo 115. Vamos colocar em pé, né? Em reverência ao Senhor, à palavra do Senhor.
E todos nós vamos ler pelo Data Show, tá bom? Porque daí fica uma versão só. Bem bonito, tá bom? Nós já lemos uma vez, vamos ler de novo para memorizar, tá bom? Vamos lá, a palavra do Senhor. 1, 2, 3. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. O Senhor se lembrou de nós, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais a vós e a vossos filhos. Sois benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Glórias a Deus. Que lindo. Quero chamar irmão Antônio, meu sogro lindo. Vem orar pelo diácono Fabiano, por favor, para nós ouvirmos a palavra do Senhor. Pastor, para a igreja. Nós vamos orar para nós ouvirmos a palavra pelo Fabiano. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez na Tua presença, Senhor, nós reunimos e estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Senhor, toma nas Tuas mãos cada irmão, Senhor, que aqui está, para que nós ouvimos aquilo que nós precisamos e aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, nos dá cada dia a Tua graça. Toma o Teu servo aqui, Senhor, e usa para que nós desfrutamos, Senhor, da bênção que o Senhor tem preparado para nós. Nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos no nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias em Atos, Atos 2, 41 até o 47. Gostaria que todos acompanhassem a leitura.
que diz assim: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseverava, unânimes no templo, partia o pão de casa em casa e tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, o que iam sendo salvos. Amém? Há um versículo que é muito citado por nós, que cremos na doutrina da eleição, que se encontra em Atos 13:48, que diz assim: e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Esse é um texto que nós acostumamos ler. E falamos isso com muita propriedade, porque é uma verdade. Jesus, ele disse que aquele que o Pai lhe deu, nenhum iria se perder. E também ele mesmo diz que as suas ovelhas não podem ser arrancadas das suas mãos. E eu fico impressionado como as pessoas se chateiam com essa verdade. Algo que era para trazer paz ao coração, saber que está seguro em Cristo, nos trazem revolta. Elas querem de qualquer jeito, a qualquer custo, ter a sua parcela na salvação. Eu, há pouco tempo, ouvi um trecho de uma pregação de um pastor que ele dizia que nós temos crédito com Deus. Ele quis dizer que cada coisa boa que fazemos, nós juntamos crédito com Deus. E no dia da dificuldade, nós podemos cobrar Deus, lembrar a Deus. Ele quis dizer assim, que cada culto que você vai, ou participa de um ensaio, você vai ajuntando crédito com Deus. E quando você passar por uma dificuldade, você pode lembrar a Deus. Há dois extremos que é perigoso, que nós devemos tomar cuidado. O primeiro, querer conquistar a salvação pelas obras. Eu creio que esse é um erro de 90% das pessoas. Elas querem ser aceitas por seus esforços, pelo aquilo que fazem. Eu também pensava assim. Pensava que quanto mais eu fazia, mais Deus me aceitava. Mas aí é um problema muito sério. Eu vivia em constante agonia, porque o bem que eu me esforçava para fazer nem sempre eu conseguia, mas o mal que eu tentava fugir, esse eu fazia. Até que eu percebi que esse é o problema de toda a humanidade. Veja o que diz em Isaías 64:6. Ele diz assim, se você quiser abrir para acompanhar. Ele diz assim, somos como impuro, todos nós. Todos os nossos atos são como trapo imundo. Isaías está dizendo, somos como impuro, todos nós. Então, por mais que nos esforçamos, nossas obras não passam de trapo imundo. Então, diante dessa verdade, como ter crédito com Deus? Como exigir algo de Deus? Eu pergunto. Até que descobri que há só um que agradou a Deus. E esse alguém é Jesus. Em Hebreus 9:28 diz assim, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. João 19:30,
Tendo aprovado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Então, a obra de Cristo foi única, perfeita e cabal. Não há nada que eu possa fazer para contribuir. Cristo, Ele fez tudo, Ele agradou ao Pai. Então, se foi Cristo que te salvou, então você pode descansar. Porque não há nada que pode te separar do amor de Deus. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você entrar em alguma igreja que pregue algo diferente, que você precisa de fazer algo para contribuir, eu te aconselho que você não fique nela. Mas há um outro extremo que também é heresia e devemos rejeitar. Segundo extremo, sou um eleito, agora é só deitar em uma rede e descansar. Esse também é um outro problema que nós não aceitamos, porque não é isso que a Escritura diz. Às vezes sou questionado em questão de, até numa forma de deboche. Já que sou um eleito, posso fazer o que eu quero. Está tudo certo. Sou um eleito, está tudo certo, faço o que eu quero. Não é assim. Aqueles que Deus chamou, Ele santificou. Creram todos que haviam sido designados para a vida eterna. Isso era uma verdade absoluta. Mas olha o que diz Atos 2,44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, esse versículo é pouco citado, porque nos confronta, na verdade, nos envergonha. Todos estavam juntos e tinham tudo em comum. Eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante, essencial na vida cristã, a união entre irmãos. Porque é verdade que creram todos que haviam sido designados para a vida eterna, mas eles tinham tudo em comum. Então, isso quebra qualquer tese de que sou um eleito e vivo de qualquer jeito. O apóstolo Paulo compara a igreja de uma forma simples, que nos ajuda a entender. Ele descreve a igreja como um corpo, Romanos 12:5. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo. Então fica fácil de entender a comunhão quando pensamos no nosso corpo. Fica muito fácil. Cada membro é precioso para nós. Se alguém quiser arrancar um dedinho do nosso pé, protegemos com unhas e dentes, porque o dedinho do pé é importante para nós. Ou se alguém chegar para tirar o seu dedinho, você fala, não, pode levar, eu tenho mais 19, vai sobrar mais 19. Eu acho que ninguém faz isso. Quando alguém sofre um acidente e perde algum membro do corpo, a primeira coisa que ele faz é pegar o seu membro e correr para o hospital para tentar implantar de volta. Não é isso? Eu trabalho com obra e já conheci muito caso de pessoas na hora de cortar azulejo, piso, perderam o dedo. E eles entram em desespero, pega e amarra o dedinho e vai correndo em desespero para o hospital. Ou você também já viu alguém que perdeu o seu dedo e falou assim, mas é só um dedinho, deixa para lá, eu tenho aqui mais, vai sobrar 9 aqui para me trabalhar. Isso não existe, mano. Vivemos no mundo do individualismo, uma geração que não se importa com os outros, mesmo com tantos recursos que temos. Hoje, em questão de segundos, conseguimos falar com alguém de outra cidade sem sair de casa. Os carros de hoje confortáveis, ruas asfaltadas, tudo mais fácil. Essas coisas eram para unir as pessoas, mas infelizmente, cada dia que passam, elas ficam mais distantes umas das outras. O apóstolo Paulo, mesmo sem a metade de recurso que temos, nos dá uma lição, algo que nos chama a atenção e nos deixa também envergonhado.
Abre a sua Bíblia em Tessalonicenses 2,17. Que ele diz assim, ó: nós, porém, irmãos, privado da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-lo pessoalmente, pela saudade que tenho de vocês. 18. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, quis, não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Aí a hora que ele vai dizer no versículo 19: pois quem é nossa esperança, alegria, coroa, em quem nos alegramos perante o Senhor Jesus Cristo na sua vinda, não são vocês? Versículo 20: de fato, vocês são nossa alegria, a nossa glória e a nossa alegria. Paulo não tinha metade de recurso que temos, mas isso não impedia de o lembrar dos seus irmãos. Vivemos em uma época que as pessoas lembram uma das outras quando nasce uma criança ou quando falece alguém. Infelizmente, essa é uma realidade. As pessoas só lembram quando nasce um bebê, ou quando falece, ou quando casa. Muitas pessoas passam a vida toda sem se importar com seu irmão. Aí quando Deus recolhe, vão com toda hipocrisia chorar no velório. Passa a vida toda sem ligar, sem dar um bom dia. E depois, quando Deus come, aí acha um jeito de vê-lo. O apóstolo Paulo viajava dias, horas, meses, apanhava, era preso, mas não media esforço para ver os irmãos ou para escrever uma carta. Muitas vezes nós não temos disposição, ao menos, de dar um bom dia. Nós muitas vezes não temos disposição de perder 5 segundos do nosso precioso tempo para dar um bom dia ou citar um salmo ou um provérbio, o que seja. Quero chamar também nossa atenção para algo simples que está na Bíblia e nós não damos valor. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16, Paulo escreve 13 versículos referindo-se à saudação. Nós, por vezes, até saudamos, mas aqueles que fazem parte do nosso meio, fazem parte do nosso grupo. Eu percebo nos grupos de WhatsApp pessoas que aparecem quando alguém faz aniversário para dar um parabéns, para não ficar chato, porque não pode perder 5 segundos do seu tempo para dar um bom dia ou saudar com a graça e paz. Romanos 16. Saúdem uns aos outros com um ósculo, com beijo santo. Todas a igreja de Cristo os saúdam. Paulo passou 13 versículos, praticamente um capítulo inteiro. Algo simples, mas Paulo praticamente passou um capítulo inteiro falando de saudação. Aprenda a saudar uns aos outros sem acepção. Se é bom dia, graça e paz, ou a paz do Senhor, não importa, mas saúdem uns aos outros. Eu quero contar uma história que aconteceu com o irmão, um amigo nosso. Eu fui prestar um serviço para ele e começamos a conversar e eu disse para ele que estava sentindo a falta dele na igreja. E ele disse que estava fraco na fé e ficou alguns dias sem ir para a igreja. Mas um dia ele conseguiu força e resolveu ir. E ele disse que em uma igreja de 500 pessoas, não veio uma para o cumprimentar, para saber o que aconteceu com ele, o porquê que ele não estava vindo. E isso o desanimou de vez. Pense nisso, meus irmãos. A nossa união em Cristo faz que sejamos membros do corpo e membros um dos outros. Esse é o mandamento de Cristo que é o cabeça. João 15:17. Esse é o mandamento, que amem uns aos outros. Expresse aquilo que recebeu de Deus. Efésios 5:1. Sede imitadores de Deus como filho amado, e andai em amor também como Cristo vos amou. Antes seja um para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou.
Por isso, deixando a mentira de lado, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros do corpo. Longe de vós toda amargura, cólera e ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nós não somos melhor que ninguém, somos todos pecadores, só há um santo, que é Cristo Jesus. Não seja orgulhoso, você também é um pecador. Tiago 5,16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai pelos outros. Tire essa ideia que você é melhor que os outros. Muitas pessoas acham que ser espiritual é você se isolar e dedicar à leitura, oração, jejum. Isso é importante, mas não é só isso que Cristo quer de nós. Deus quer que vivamos unidos. Colossenses 1,17. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. O que Deus quer de nós é que vivamos unidos uns aos outros. Então, voltando ao texto, versículo 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, naquilo que aprenderam. O que eles aprenderam? A viver em comunhão, estavam juntos e unidos. Segundo, no partir do pão, se preocupavam com os outros, e na oração, oravam pelos outros. Aquilo que os apóstolos viveram com Cristo foi o que ele estava vivendo. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então vejam que a fé, ela produz as boas obras. Creram, estavam juntos e tinham tudo em comum. Então aqui o primeiro ponto: se eu tenho a fé, eu permaneço na doutrina, eu quero estar junto com meus irmãos porque eu faço parte do corpo. Tudo em comum, não sou melhor do que ninguém. Versículo 45, vendi as suas propriedades e bens, distribuindo os produtos entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Esse é um daqueles versículos que ninguém quer ler, porque nos quebra no meio. Quem de nós teria coragem de vender algum bem para ajudar um próximo ou alguém necessitado? Algumas pessoas até fazem isso, mas até visando algum retorno. A questão aqui não está no fato de vender algum bem, mas no fato de se importar com a necessidade do próximo. Os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens à medida que alguém tinha necessidade. Então, meus irmãos, a questão aqui não está em vender ou doar. O que Deus quer é que nós estejamos atentos nas necessidades dos nossos irmãos. Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa. Partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições. Meus irmãos, vocês já perceberam que não há nada melhor do que reunir em família, irmãos em Cristo, e comer e beber? Vocês já perceberam como isso é maravilhoso? Eclesiastes 2,24 diz assim: para o homem não existe nada melhor do que comer e beber e encontrar prazer no seu trabalho. Aí ele diz assim: e vi que isso vem das mãos de Deus. Isso é tão maravilhoso que através dos alimentos que nos reunimos todos os meses para trazer à memória aquilo que nos une. Veja que é algo tão maravilhoso, é que é através dos alimentos que nos reunimos todos os meses. 1 Coríntios 24, tendo dado graça, ao partir disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Versículo 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. E um dia estaremos unidos com Cristo,
para todo sempre. Apocalipse 19:7. Recojemos-nos, vamos nos alegrar e dar glórias, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. E foi-lhe dado para vestir de linho fino, brilhante e puro, e o linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Louvado seja Deus. Meus irmãos, veja como a união entre irmãos é algo santo que não pode ser desprezado. Não deixe para visitar o irmão quando nasce uma criança ou quando Deus recolhe. E seja atento à necessidade dos irmãos. Às vezes é um simples bom dia, a paz do Senhor, como foi o caso daquele irmão. Talvez você pode dizer assim, mas é muita gente para me lembrar. Nós estamos falando aqui de quase 3.000 pessoas. Que Deus nos ajude a viver essa união com nossos irmãos. Versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todos. Então, aqueles que creram, perseveraram na doutrina dos apóstolos. Jesus já tinha dito que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Aqueles que creram viviam em comunhão. Aqueles que creram, né? Estavam juntos. Aqueles que creram oravam pelos outros. Aqueles que creram se preocupavam com as necessidades dos seus irmãos ao ponto de vender suas propriedades. Aqueles que creram estavam diariamente no templo. Aqueles que creram partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Aqueles que creram louvavam a Deus. Enquanto isso, acrescentava o Senhor, dia a dia, o que ia sendo salvo. Se você tem vivido, meus irmãos, eu espero que não seja o caso de nenhum de vocês. Mas se alguém tem vivido só para você, ou apenas para aqueles que te interessam, você está no outro extremo, achando que é um eleito e está tranquilo. Mas a notícia que a Bíblia traz para essas pessoas não são muito boas. Quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 25:35. Queria que todos lessem Mateus 25:35. Jesus diz assim: pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me visitaram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderam: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos o de beber? Quando te vimos estrangeiro e te acolheste, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso, fomos te visitar? E o rei responderá: digo-lhe a verdade, o que vocês fizeram a algum desses meus menores irmãos, a mim fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive preso, enfermo e vocês não me visitaram. E eles também responderam: quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, enfermo, preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhe a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum desses pequeninos, também a mim deixaram de fazer. 46. A esses irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então perceba que há dois extremos. O primeiro, de não confiar no sacrifício de Cristo, de querer contribuir. Mas há um outro extremo, de você viver
achando que não precisa fazer nada. De fato, não temos nada para contribuir para a salvação. A salvação é o dom de Deus, um presente. Mas todos os que receberam a salvação tinham tudo em comum. Efésios 2:8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizado em Cristo, para fazermos boas obras, a quais Deus preparou de antemão para que nos praticássemos. Que Deus tenha misericórdia de nós e não deixa que nós estejamos em nenhum desses extremos. A Bíblia diz assim, irmãos, que ninguém amou a Deus. Se nós nos amamos, foi porque Ele nos amou primeiro. Se nós não amamos nossos irmãos, isso quer dizer que nós não fomos amados por Deus. Porque é isso que a Bíblia diz. Se fomos amados por Deus, então temos que viver em amor uns para com os outros. E esse é o mandamento, que amem uns aos outros. Meus irmãos, eu confesso aos irmãos que esse foi o sermão mais difícil para mim pregar. Quando eu estava estudando, a minha vontade era de não pregar. Mas o que me incentiva a pregar é a própria Escritura, quando ela me diz assim: aquele que começou a boa obra é fiel para completar até o dia da sua vida. Quando eu olho para frente, eu vejo quanta coisa a ser melhorado, mas quando eu olho para trás, eu vejo que Deus já fez muita coisa, e isso me incentiva. E que nós estejamos atentos, irmãos. Nós não fomos chamados apenas para cultuar, mas para viver em amor um para com os outros. Estar atentos à necessidade do nosso próximo. Foi o que Jesus nos ensinou. Eu quero orar com você cantando um hino que diz assim, um hino bem curtinho, diz assim: a começar em mim quebra corações. Gilaine, consegue vir, Bruno? Fazer uma... Gostaria que os irmãos se levantassem. Vamos cantar junto. A começar em mim, quebra corações. Começar em mim, quebra
nos ajude, meus irmãos. Nós temos Cristo, que é o cabeça. Como Paulo diz, somos muitos que formamos um. Amém? Que Deus os abençoe. Os irmãos podem se assentar um pouquinho? Graças a Deus, porque nós ouvimos a palavra do Senhor, né? E eu não quero remendar e nem tampouco implementar a palavra, de maneira alguma. Mas como pastor, eu estou aqui para dizer que Deus falou conosco hoje, mais uma vez. E a começar de mim, né? Os desafios são grandes, mas Deus instrui na sua palavra. Que possamos então fazer algo para que possamos viver em comum. Deus falou aqui que nós não devemos ser extremistas, ao ponto de você dizer, eu sou evangélico, eu sou crente, então é eu e Deus. Isso é extremo. E ao mesmo tempo, não querer granjear alguma coisa de Deus. Foi assim, né, Fabiano? Ofertando, fazendo obras, ao ponto de querer ganhar, somar e conquistar o favor de Deus. Os extremos. O que diz é comum. Então, a começar de nós, poderíamos, eu entendi assim, irmãos, se envolva com as pessoas. Se envolva com as pessoas. Porque o religioso, aquele extremista, ele vai se isolar. Ele vai se tornar um religioso. Ele não vai aplicar a religião em si, que era ajudar o próximo. Amar o próximo como a si mesmo, ou amar o próximo como Cristo amou. Ele vai querer fazer o primeiro mandamento sem que inclua o segundo mandamento. Isolar-se, não se preocupar com a dificuldade, mas devemos nos envolver com as pessoas. Ao envolver-se com as pessoas, eu dou o meu ouvido. Nós falamos alguma coisa na escola dominical hoje. Eu dou o meu ouvido. Eu me preocupo com elas. Só o fato de nós, às vezes, fazer companhia com as pessoas é o suficiente. Mas não faça isso somente com os seus parentes, irmãos, com os da sua casa, com aquelas pessoas pelos quais nos traz tanta satisfação. Não faça só isso, mas se envolva com outras pessoas também, que não faz parte. Porque, de repente, tem alguém do nosso lado que está com fome, às vezes no sentido material ou espiritual, quer ouvir uma palavra. Então, que nós possamos fazer com que a palavra de Deus seja aplicada em nossas vidas. E é muito simples. Envolva-se com as pessoas. Se importe com elas. Tenha bastante paciência. Precisamos de paciência. Não valorize o seu tempo mais do que ele realmente vale. Porque às vezes nós não queremos empregar o nosso tempo, às vezes as pessoas simples, porque nós nos consideramos tão importantes. Em outras palavras, de um jeito bem chucro, eu tenho mais o que fazer. Não, irmãos. Não faça isso. Não valorize o seu tempo mais do que realmente ele vale. Mas empregue o seu tempo precioso às pessoas simples, às pessoas pequeninas. Foi isso, né, Fabiano? Simples. Eu entendo quanto foi difícil falar isso, porque a começar de nós, cada um de nós. Mas não é difícil, irmãos.
O que a palavra nos orienta é: viva, irmãos. Viva. Não se isole como crente, como evangélico, como religioso. Não se isole. Viva. Esteja com as pessoas. Abrace as pessoas. Ame, beije, ósculo santo. Comunique-se. Saude uns aos outros. Abrace. É só isso. É só isso. Viver a comunhão uns com os outros. Amar uns aos outros. Amém? Deus que abençoe. Coloque-se de pé, irmãos. Os avisos, como sempre, tem algum aviso especial? Santa Ceia, né? Domingo que vem é o primeiro domingo do mês. Haverá Santa Ceia do Senhor, né? Por favor. Muito obrigado pela presença de todos. Sentimos muito honrados e muito felizes quando nós vemos rostos novos. É assim que fala? Como vemos pessoas nos visitando. Nos sentimos honrados, viu, irmãos? Muito obrigado pela presença. Esse lugar não é outro lugar, senão a casa de vosso Pai também, o nosso Pai. Deus que abençoe. Né? Por isso, irmãos, atende-se para os cultos. Quarta-feira nós temos ensino, né? E escola dominical, 16h30. Culto da família, às 18 horas. Né? Amém? Deus abençoe. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado, Senhor, nesta noite, por esta oportunidade. Te louvamos, ó Deus. Obrigado por nos instruir. Obrigado por nos ensinar. Obrigado por nos alertar para que não venhamos desviar dos teus caminhos, ó Senhor. Porque todo o conceito humano parece ser tão correto. O conceito humano traz até brilho nos nossos olhos, mas é uma loucura. É um erro, são conceitos humanos. E o Senhor disse que os conceitos humanos, o entendimento daquilo que o mundo traz, que parece ser correto, é erro. Por isso, Pai, obrigado por Tua palavra. É ela que nos instrui, de modo simples, mas verdadeiro e perfeito. Glorificamos o Teu santo nome, porque a Tua palavra ela é explicada através do Teu Espírito Santo, de forma que ela aplica no nosso coração e nós sentimos que foi o nosso Pai que falou conosco. Obrigado, Pai. Obrigado por usar a Tua igreja, usar os irmãos para compartilhar daquilo que o Teu Espírito Santo inspirou nas Sagradas Escrituras. Porém, precisamos de revelação, e Tu és fiel. E disse que isso iria ser feito, que o Espírito Santo haveria de fazer lembrar e nos ensinar todas as coisas que o Senhor Jesus havia falado. Obrigado, Senhor, por tudo. Abençoe a cada irmão, ó Pai. Obrigado pela comunhão dos irmãos. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter abençoado a mesa de cada um, prosperado, Senhor, a vida dos irmãos, ter trazido a eles, a Teu povo, a Tua igreja, a saúde física e financeira. Obrigado, Senhor, por nos livrar do mal e nos dar força. Por isso, Senhor, ao mesmo tempo que pedimos o pão nosso de cada dia, agradecemos, digo melhor, o pão nosso de cada dia, voltamos a pedir, porque nós não temos reserva, porque sim, o Senhor é a nossa fonte, não guardamos em celeiros, porque sempre o Senhor tem para nos dar. Por isso, Senhor, como o Senhor nos instrui a orar, dá-nos o pão nosso de cada dia, te pedimos, ó Pai, conceda-nos o recurso, conceda-nos a saúde, a segurança, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória para sempre. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, hoje, amanhã e sempre. Todo o povo que é de Deus possa dizer amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.